Bom pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês as opções de robôs que vai ter no Full Pack. Que eu comecei gravando um vídeo falando sobre o Money-M, que é uma versão para a gente poder desligar e ligar o robô nos períodos que quiser. E com isso se manter sempre no mercado. Mas então eu vou mostrar para vocês aqui o AIMTG Grid, que esse já tem faz tempo aqui no site do MQL para venda, e aqui eu vou explicar mais ou menos como é que a gente utiliza ele. Eu vou mostrar um exemplo aqui, uma configuração. Coloquei alguns itens aqui, o Martingale coloquei aleatório aqui, Take Profit 2, e vamos mostrar no formato visual aqui, ó, o que acontece com essa estratégia. Quando ela começa a ir contra, ela só faz o Martingale quando o mercado ele tem uma acumulação, ele não faz na exaustão. Isso que faz com que a gente não fique tão alavancado na hora que o mercado vá forte numa posição. Olha o exemplo aqui agora, ó. Vendido em 1, vendido em 2, vendido em 3 aqui. E a próxima venda ele só fez aqui, ó, quando ele acumulou. Aqui no gráfico de 5 minutos. Ou seja, ele não saiu abrindo, aumentando a mão aqui. Já quando o mercado quando o mercado disparou aqui. Ele aguarda uma acumulação no preço para poder fazer o aumento de posição pelo Martingale. Ele tem duas estratégias de Martingale diferentes e ele analisa qual ele utiliza ou não. Então aqui a gente está vendo o gráfico de 5 minutos, ele rodando. Ele é um robô, como ele faz Martingale, ele se torna um robô de um risco maior, que a gente tem que ter um bom controle, manejo de capital, operar com bastante capital para ganhos pequenos, para se um dia o mercado não tiver na tendência que a gente quer, se ele der uma disparada para algum lado, a gente estiver posicionado. Bom, seguimos aqui então. Aqui tem um backtest, ó, do AIMTG Grid, EURUSD, 15 minutos, 2002 até 2019. Aqui é uma conta com essa configuração aqui, que ele foi de 500 mil, de 50 mil para 9 milhões, só que isso aqui foi por sorte de ele começar a alavancar primeiro antes de ter um rebaixamento grande que ele teve algumas vezes na história. Cada um dessas pequenas quedas aqui é um rebaixamento alto, ó, de capital. Por isso que precisa ter muito capital. E o máximo que chegou foi a 1.671.000 em aberto negativo. Por isso que ele é um robô para tu deixar ligado 24 horas sem fazer nada, ele se torna um robô com alto risco. Qualquer robô que fizer aumento de posição ou fizer o Martingale sempre vai ser um robô que tem um risco maior. Nós vamos seguir então aqui pro próximo, que é também vai estar no Full Pack, que é o Elite Scalper, que é um robô que faz Scalper, para a gente manter aquela ideia de deposita 10% do capital e deixa o restante disponível para quando aumentar, que nem o Money-M. Aqui então a gente faz um depósito a partir de $1.000 e deixa 10 mil para quando ele começar a alavancar. Ele faz trades bem curtos, opera gráfico ou de 15 minutos ou de 1 hora. E ele entra quando o mercado ele dá uma movimentada para um lado, pegando como se fosse uma confirmação da tendência que a gente sempre imagina que ele vai retestar essa tendência antes de mudar ela completamente. Então aqui eu vou botar para testar modo visual. Aqui está 5 minutos. Vou botar para 1 hora. Aqui eu já fiz uma compra. Ganho de 20 pipettes. Ganho bem curto.
Fez uma venda, teve que aumentar a posição, ó. O mercado ameaçou aqui confirmar essa queda, então ele entrou, retestou lá em cima, caiu um pouco e fez o ganho aqui. Eu estou rodando ele em, eu acho que mais de 10 pares naquela conta. Enquanto ele vai rodando alguns trades, ó, vendeu, já deu ganho. Audi CHF, Euro CHF, Audi JPY, Euro Audi, Audi CAD, NZD USD, Audi JPY, SD CAD, Euro CHF, Euro JPY, ó. Aqui ele fez um aumento, ó, de posição. Vendeu, 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 vendeu. Fechou girando lucro nas ordens. Se a gente rodar um backtest nele de 2002 até hoje, em alguns momentos da história ele passa de 2.000, 3.000, 5.000 dólares em aberto negativos, operando no gráfico de 1 hora por ativo, por isso que a gente fala do capital de 10.000 dólares. Porque pode ser que em algum momento da história a gente precise colocar um capital maior na conta para não quebrar. Porque, mais uma vez, como qualquer estratégia que tiver um aumento de posição, fizer um preço médio, isso sempre vai ser necessário. Então aqui a gente pode ver, eu fiz já um depósito esses tempos, ó, quando a conta estava com 1.600, ele foi aumentando a posição, chegou no 800, aqui eu fiz o depósito de 10.000, fechou as ordens, eu retirei o capital e deixei. Então o robô, esse aqui ele vai estar disponível junto no Full Pack. Aqui as configurações dele. Número mágico, lote inicial. Qualquer um de aumento de posição a gente tem que começar sempre com o mínimo, se a gente quiser sobreviver nesse mercado. Take Profit 20 pontos. Scalper Step, se ele der mais um sinal, precisar aumentar a posição é 55 pontos. E o aumento de posição, ele dobra a posição. Essa aqui é uma configuração excelente pelos backtests, que se mantém no mercado por muito, muito, muito tempo. Então esse é mais uma estratégia que vai estar disponível. Ó. O mercado começou a subir, comprou 20 pontos. Caiu, vendeu 20 pontos. Começou novamente a subir, comprou 20 pontos. O mercado aqui não deu nenhum sinal, aqui começou a cair, vendeu 20 pontos. Então a gente abre quando o mercado tem uma confirmação que ele vai tentar ir para um lado, a gente abre trade a favor dessa tendência. E ele tem funcionado muito bem porque quando o mercado tentou ir para algum lado e quando ele não consegue, que ele tem que fazer o aumento de posição, geralmente o mercado retesta essa tendência novamente para confirmar se ele vai voltar ou se ele vai continuar. Então são vários trades que a gente acaba não precisando fazer um aumento de posição. E por isso que ele vai ganhando aos poucos uma grana na nossa conta. Então, mais um robô que vai estar disponível no Full Pack. E eu vou seguindo mostrando os próximos. Conseguimos aqui, ó, voltamos pro Money M. O vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo falando dele, que é um robô que a gente consegue se manter no mercado utilizando essa estratégia, porque a gente também tem que definir pontos, ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa do analisar o mercado, não é simplesmente só deixar ligado. Eu acho que a gente estava com, não me lembro o capital certo aqui, mas vamos ver o que a gente pegou no euro
essa alta aqui, ó, não é essa alta aqui, ó. Aqui embaixo, ó, aqui tem os últimos trades executados. A gente acabou pegando aqui, ó, 2 trades muito bons com o euro, ó. Ele foi até o lote 0,36 nessa queda, fez o take profit de uma das posições que cobria os stops antigos e carregou a outra com um trailing stop de 750 pontos. Ou seja, o mercado subiu, quando ele começou a cair, voltou, pegou nosso stop e fizemos um bom lucro. E a gente fez um bom lucro também aqui, ó, no EuroAud com 0,11. EuroAud a gente pegou aqui, ó, a gente comprou aqui. Ou seja, a gente estava com a compra ligada, como eu mostrei no vídeo anterior, a gente acabou chegando no lote 0,11 aqui. O mercado subiu e ele executou a saída de uma das posições e carregou a outra até o mercado voltar. Ou seja, aqui provavelmente ele já deveria estar ganhando uns 300 dólares ou até mais. E o mercado, quando voltou, pegou o trailing stop de 750 pontos. Aqui eu vou mostrar para vocês ele rodando modo automático. Com a mesma configuração usada no modo manual. Opa, aqui não está. Take profit 750, stop 250, trailing break-even 750. Essa aqui ainda é a versão antiga, ó. Já só tem um take profit. Vai dar para colocar aqui, mas não é a versão atual que eu mostrei, que eu vi que aumentou bastante os ganhos, conforme eu tinha explicado no outro vídeo, é de deixar uma das posições. Então aquela ali ele ainda compra uma, provavelmente era que eu utilizei aqui no início do ano. A gente então está com um lucro de 1.400 dólares aqui. E vamos botar aqui no modo visual. No modo automático. Não pegou nenhum trade aqui. Essa conta aqui, essa versão aqui, então deve estar bem desatualizada. Bom, vou voltar encerrar o vídeo aqui, vou voltar com a versão. Bom, voltando com a versão certa, que ainda estava com o nome do Lucas, que é o nome do meu filho. Então, botando aqui o modo automático. Essa versão aqui tem Take Profit 1, Take Profit 2. E ele não estava começando porque essa conta aqui não é a conta que eu faço backtest, tem uma base de dados bem pequena. E ele demorou aqui para carregar um pouco. Mas então ele está em modo automático, ó. Aqui às vezes ele vai variando, só que ele abre o trade quando ele faz cada fechamento, abertura do próxima hora que ele faz o trade se tiver no modo compra. Então ele fez uma compra, tomou um stop de 250 pontos, abriu outra compra aqui. Ainda está com o lote, ó, 0.01, porque com esse lote, com o take profit de 750 pontos, a gente já cobre, ó, o prejuízo anterior, ó. Então a gente fez a compra, tivemos o gain e agora estamos carregando a posição, ó.
São esses trades aqui que são os trades que fazem a gente realmente ganhar dinheiro, que é o trade final, quando a gente está mais alavancado, que a gente consegue carregar. O backtest em modo visual ele é bem mais lento, mas aqui de janeiro até hoje, que é 27 de agosto, a conta de $1.000 faz cerca de $700. Ó, agora ele está marcando venda, ó. Então só pode vender. Se ele tiver negativo na compra, ele não faz a compra. Se não tenha dado compra aqui, a tendência que a gente controla pelo período gráfico de 1 hora, o período gráfico diário que a gente definiu ali. E assim garante que se o mercado, quando ele dá, novamente, se a gente tiver negativo na compra, ele cair muito forte, a gente não vai aumentar, não vai fazer trades de compra nessa queda. A gente só vai fazer um trade de compra quando o mercado retomar a alta. Ó, aqui a gente só pode vender. A gente já está vendido, então, na primeiro trade. A gente tem que pegar o take profit aqui, para daí poder liberar novos trades. Ó, isso aqui é mais ou menos o que acontece, assim, como a gente pode ver no sinal dele ali no MQL, que a gente geralmente está com lucro nas ordens em aberto, porque são ordens que ficaram. Ou seja, ele fez a venda aqui, fez o take profit aqui, e já está com a saída dela no preço de custo aqui da venda. O último trade aqui da venda foi negativo, ó. A gente abriu venda aqui, tomou um stop aqui de 250, o mercado voltou a cair, ó. Tá puxando, ó, a nossa primeira ordem lá, o trailing stop. E em modo, então, esse robô em modo automático, ele funciona bem, só que mais uma vez, se eu executar um backtest dele de 2002 até 2019, tem períodos na história que ele acaba fazendo, toda vez que ele vai virar a tendência, o mercado já volta com força para a tendência que estava e a gente acaba ficando alavancado para algum lado, muito alavancado. Por isso que a gente é bom, às vezes, muitas vezes, utilizar ele no modo manual também, porque a gente pode definir pontos no gráfico que a gente quer ligar ou não. Na conta aqui agora só está no modo manual, acho que até eu botei o SDJPY, eu botei no modo automático, porque como eu tenho olhado pouco a conta, eu acabei deixando no automático. Ó, scalper neutro. Eu chamo de scalper aqui para quem quer às vezes operar. O controle aqui é pelo gráfico diário. Só que eu chamo de scalper para às vezes a gente nunca operar naquele dia, para quem gosta de operar na mão durante o dia ou fazer trades. Porque se aqui tiver venda, não é interessante a gente operar na compra na maioria das vezes. Se torna mais arriscado. E é melhor a gente operar a favor da tendência. Mas aqui então já deu para ver que dá para o robô ele também opera no modo automático. Então se alguém quiser configurar ele,
pode colocar ele no modo automático, ele vai fazer tudo automaticamente. Aqui, como eu falei, o interessante é sempre deixar um risco ganho 3 para 1 é um valor bom, porque daí a gente não alavanca tanto quando a gente toma stop. E a segunda ordem aqui tem como, às vezes eu coloco até 2.500, é bom carregar. Se a gente conseguir pegar um movimento forte, às vezes a gente consegue ter um ganho muito bom quando a gente ficar nesse trade. Então aqui o mercado segue caindo, ó. A gente está só com compra, a gente não abriu mais. A gente está só com vendas, a gente não abriu mais compras, ó. A gente tem um lucro, prejuízo acumulado de 5 dólares. E a gente não precisa se preocupar muito com isso. Bom, aqui deu para ver mais ou menos como é que funciona esse robô. Eu vou seguir para gravar o próximo. Bom, pessoal, aqui tem um teste rápido, ó, é o MoneyM, modo 100% automático. Ele vai subindo aos poucos. Aqui ele tomou mais stops, ó. E depois fez um trade que cobriu os prejuízos. Assim que ele vai trabalhando sempre. Bom, e por último, mais um robô que vai ter no Full Pack aqui pro Forex. É uma versão do Edge Protect, que é um robô que eu criei para o mini índice. Aqui eu posto no Instagram, no Facebook, ou no grupo do Telegram e do WhatsApp, sempre os resultados que a gente tem no dia. E eu acabei adaptando ele para o Forex. Ele fica um pouco diferente porque o spread do Forex atrapalha um pouco a forma que ele opera. Mas aqui é um backtest dele de 2002 até 2019. Um pouco mais conservadora essa configuração. E aqui a gente pode ver a crise de 2008, período 2008-2009, que é quando o robô passa por acaba ficando mais alavancado. O maior rebaixamento aqui nessa configuração foi de 35 mil dólares. Porém, nos últimos anos aqui, ó, o robô está extremamente estável, não ficando alavancado nenhuma vez. Aqui eu vou mostrar um backtest rápido para mostrar um pouco como ele funciona. Ele faz martingale. Tem dois tipos de martingale também. E tem mais o edge operando de forma junta. E com isso a gente acaba não ficando muito alavancado em muitos períodos do mercado. A gente sempre vai tentando tirar um pouco de lucro conforme o mercado vai andando, tanto faz se está subindo ou caindo, a gente não tem uma definição. Ele é um robô que faz um gerenciamento de capital. Não tem pontos específicos de entrada, pontos específicos de saída. Ele é um robô para... Tem que ser em corretoras que tem capacidade de ter mais lotes, porque é fácil ele passar de 50 por ativo. Então tem algumas corretoras que deixam a gente abrir 500 ordens, deixam abrir até 2.000 ordens ao mesmo tempo. Aqui ele já fez o ganho dessa compra. Tem 0,12 na compra e 0,18 acumulado na venda. O mercado, ó, voltou, fechou no lucro, recomeçou o ciclo. É exatamente como
o modelo que eu uso no mini índice. Cada vez que ele chegar num valor de ganho, ele fecha todas as ordens e aberto e recomeça novamente. Eu vou deixar rodando mais uns dias aqui para a gente acompanhar. Aqui os lotes, ó, 03, 02, 01, 03, 03. Aqui vocês podem ver que ele acaba fechando, porque ele está marcando o lado que ele está fechando no lucro. Ele está abrindo lotes maiores para um determinado lado. Por isso que se o mercado continuar caindo aqui, ele vai fechando no lucro, fecha a compra no prejuízo, fecha a venda no lucro, recomeça novamente. Ó, mais uma vez. Fechou a compra no prejuízo, fechou a venda no lucro, recomeçou. Mais uma venda no lucro. O mercado continua em queda.
Mais uma venda no lucro, mais uma venda no lucro. Que bem rapidamente ele já abriu, ó. Eu tinha aberto venda outros trades aqui em cima.